Bem-aventurados os misericordiosos, que têm misericórdia, né? Que conseguem compreender as nuances das leis de Deus. Por que a gente se revolta, às vezes, com algumas coisas, né? Fala, como é que pode? Fulano fazendo isso. Não é? E a gente se revolta e tal, com aquilo e aquilo outro. Então, a misericórdia, a compreensão de que existe oportunidades, que todo mundo aqui está na Terra é filho do mesmo Pai, tem todos esses detalhes, né? Que a gente vai deixando passar. Tá certo, a pessoa está no caminho errado, está no caminho torto, mas tem a misericórdia divina que vai chegar a hora que vai saber corrigi-lo, melhorá-lo, dar condições melhores. E às vezes colocam pessoas para ajudá-los a se melhorar, não é? E muitas vezes acontece isso. Assim como colocam pessoas para ajudar as pessoas a se melhorar. Então eu estava chegando aí, aquele mundão de mães que estão ali na frente do refeitório, e eu estava pensando assim, minha cabeça estava indo longe. A gente não pode dizer que no Brasil as pessoas não têm possibilidades, não têm recursos, são maltratadas. Tudo bem, existem as exceções. Mas as casas religiosas, as casas sociais, aqui em São Paulo principalmente, mas vamos colocar que a gente conhece, infinidade de lugar que a pessoa vai buscar recurso, vai buscar ajuda. Ninguém pergunta se já teve preso, se cometeu crime, por que está ali, quem mandou ter 3, 4, 5, 10 filhos. Ninguém pergunta nada disso. Simplesmente ajuda. Aí tem um grupo de senhoras lá, tudo bem que são funcionárias, talvez, mas fazem lá uma comida para favorecer essas pessoas que vieram até aqui, estão aqui até agora, na hora do almoço. Então tem um processo de misericórdia que envolve as pessoas, não é? As coisas e as pessoas, que a gente não tem uma noção assim muito escorreita a respeito. A gente muitas vezes pega uma pessoa numa aprovação muito grande e generaliza, mas a aprovação é daquela pessoa que às vezes não encontrou recurso, mora em lugar afastado, mora em cidades longe, em cidades perigosas, violentas. É uma aprovação que a pessoa está passando. Mas, do geral, tem uma misericórdia que envolve, né, os trabalhos na rua, por exemplo, morador de rua, essas pessoas humildes, as pessoas de comunidade. Elas recebem o apoio que precisarem, é só levantar um pouquinho e ir atrás que consegue. Tem tudo. Quer aprender alguma coisa, um ofício, uma profissão, precisa de alimento, precisa de roupa, precisa de, às vezes, corrigir lá uma casa, ter um berço, uma coisa. Tudo isso tem socorro, tem ajuda. Isso é misericórdia. Então, se a gente conseguir trabalhar dentro dessa misericórdia, dentro de ser essa engrenagem, olha que beleza. Aqui mesmo foi falado, não é? Que vai chegar uma hora que não vai precisar mais a prática da caridade do bem. Mas eu ouvi um negócio legal esses dias, que era o seguinte: ele falou que para fazer o mal tem uma lista, que tem fim, tem o começo, meio e fim a lista. Mas para fazer o bem não tem limites, não tem uma lista que você fala assim, por exemplo, você pega os 10 mandamentos, então ali tem 10 coisas que se desdobram, né? Não roubar, não matar, não furtar, o falso testemunho. Sete não. Tem 7 normas, 7. Sete negativos. Tudo bem. É que a gente fala 10 mandamentos, pensa que são os 10, né? Mas os dois primeiros são de Deus, não é? Então, é o amor à família, ao pai, à mãe, né? Honrar pai e mãe. Mas desdobra, aí você pega e desdobra. O furto qualificado, o furto simples, o roubo qualificado, o roubo sim, né? O falso testemunho, assim, assim, assado. Então você vai desdobrando, tem uma quantidade ilimitada de mal. Mas para o bem não existe. É ilimitado. E, aliás, eu tenho a sensação que nós estamos na Terra para aprender esse bem ilimitado, porque o que nos espera não dá para viver de outra forma senão nessa prática do bem. Porque, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa ranheta. Uma pessoa ranheta está mais propícia a fazer o bem ou fazer o mal? Como é que vai chegar uma pessoa ranheta no mundo superior? Fulano não presta, o ciclano é isso, é aquilo, os médicos são tudo vagabunda. Como é que vai chegar uma pessoa dessa? Lá. Pode ter chegado em processos de evolução, mas como é que vai chegar no mundo espiritual essas pessoas? Então nós estamos aqui justamente para aprender o bem, para poder saber e conviver em mundos melhores. E quando a gente não aprende, não tem problema, repete a lição. Não é assim? Repete a lição, repete a lição. Nós estamos repetindo a lição diversas vezes, centenas de vezes. Mas não tem problema nenhum.
Até a hora de dizer assim, não, já tem amor dentro de si, compaixão, misericórdia, sabe? Tem tudo ao limite, não precisa mais ficar nesse planeta. Já aprendeu tudo que tinha que aprender aí. Você pega o Chico, se eu ouvir duas ou três coisas que pudesse dizer assim, não, o Chico foi enérgico, foi isso, foi aquilo. Mas quem é que consegue macular a vida do Chico? Em bondade, em amor, né? Aí você pensa assim, o Chico precisa voltar para a Terra? Ele só volta para a Terra se ele quiser. Se ele não quiser, não precisa voltar. Mesma coisa de Jesus, tá tomando conta da Terra, vai voltar aqui e falar, ai meu Deus do céu, eu estava programado para não voltar mais, mas do jeito que estava, tem que voltar, né? Desse jeito, já pensaram? Não é? Não precisa, é claro, o criador do planeta, óbvio, né? Mas aí você pega essas pessoas aí que conseguiram chegar nesse ponto, no ponto da misericórdia, ser misericordioso. É um ponto a ser alcançado.